Glórias a Deus. Paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém, pastor. Paz, seja bem-vindo. Glórias a Deus. Estou muito feliz de estar aqui, sábado, amém? Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu fechar aqui. Glórias ao Senhor Jesus. Amém? Eu entrei um pouco, tive que atender ali no portão, eu não vi exatamente o que aconteceu com o pastor Tarcísio. É que Amém? faltou alguém que ele ia visitar hoje. Ele ia terminar de abrir o culto, né? Que eu convidei ele ontem. Sim. E na hora ele recebeu a notícia que a pessoa que ele ia visitar teve um infarto. Infartou. Ah, sim. E veio a óbito. Entendi. Aí, como ele já tinha prometido que ia abrir o culto orando, né? Ele aí honrou, né, o compromisso dele e ele teve que se retirar para poder dar apoio à família de uma pessoa conhecida dele. Amém. Que Deus o use, então, tremendamente, né? Em nome de Jesus, coloque as palavras certas, né, no coração dele. Mas eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia comigo hoje, em Juízes, capítulo de número 4. Glórias a Deus, agradeço, em nome do Senhor Jesus, a missionária Rita, pela oportunidade. Juízes capítulo 4, eu quero ler os versículos 4 e 5. Aleluia. Eu quero ser breve aqui. Glórias ao Senhor. Vai trazer algo ao nosso coração. Versículo 4 diz assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por este momento em que podemos meditar na Tua Palavra, falar da Tua Palavra, que o Senhor venha nos orientar, que o Senhor venha nos direcionar, Pai amado, e que em nome de Jesus, ó Pai, nós venhamos sair daqui, ó Pai, não somente, Pai, com o nosso intelecto, com a nossa mente, ó Pai, com o entendimento da Tua Palavra, mas venhamos a sair cheios do Teu Espírito, para que o Teu propósito, para que a Tua graça, Pai, venha se cumprir em nós, e nós venhamos, Pai, em nome de Jesus, fazer com que o Teu nome, somente o nome do Senhor Jesus, seja glorificado em outras vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Amados, quando nós olhamos aqui para essa palavra, nós já ouvimos diversas ministrações sobre Débora, e algumas coisas aqui nos chamam a atenção, e eu quero estar destacando aqui algumas coisas na vida de Débora, que nós podemos tomar como exemplo para nossas vidas, aprender nesse momento, nesta hora, né? E quando nós olhamos o contexto aqui, nós vemos que após a morte de Moisés, a Bíblia vai dizer que vem um sucessor, chamado Josué. Mas depois, então, que Josué ele morre, que Josué ele vai morrer, entra então um período em Israel, um período conturbado, um período, uma época em que a Bíblia vai dizer que era a época dos juízes. E esse período é um período muito negro para Israel. Por quê? Porque nesse tempo, nesse período, a Bíblia vai dizer que cada um fazia o que tinha no seu coração. Cada um fazia o que sentia no seu coração. E isso é um perigo, quando nós queremos fazer apenas aquilo que está no nosso coração e cada um toma o seu rumo, porque a Bíblia vai dizer mais enganoso do que todas as coisas e tremendamente perverso é o coração do homem. Então, por isso nós temos já de ter consciência que nós temos de ser alinhados e andar segundo a palavra de Deus, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai nos direcionar
direcionar além do nosso sentimento, além daquilo que nós sentimos no momento. A palavra de Deus tem que ser realmente a nossa base de fé, de prática. Temos que ser direcionados por Deus segundo a sua palavra. E agora, quando o povo começa a fazer aquilo que está no teu coração, cada um começa a fazer o que quer, vira uma anarquia Israel, e agora Deus começa a levantar juízes. É um período em que Deus levanta pelo menos 12 juízes ali. Levanta Sansão, levanta outros homens ali, e Deus levanta também essa mulher chamada Débora. Só que Débora, ela também não é levantada de qualquer maneira. Amados, nós estamos vivendo um momento em que está muito fácil levantar, falar, dizer, principalmente pela internet. Principalmente com essa tecnologia, porque a pessoa fala o que quer e não presta conta para ninguém, ensina o que quer sem mesmo ter certeza, pessoas que são somente um eco, pessoas que não têm uma voz, pessoas que não têm uma palavra, pessoas que ouviram, não questionaram, não julgaram aquilo que estão falando e simplesmente vão repetindo, vão replicando aquilo e muitas das vezes influenciando de forma errada as pessoas. Mas Débora, ela é levantada como uma voz em Israel, ela é levantada para direcionar Israel, e ela não é levantada de qualquer maneira, ela não é uma mulher que Deus falou, olha, precisa levantar alguém, vai você mesmo, não. Débora, ela tinha algumas características, Débora, ela tinha méritos ali também, lógico, o mérito maior é de Deus, mas Deus sabe quem ele escolhe, Deus levanta pessoas preparadas para cada época, para cada tempo, e nesse tempo, a Bíblia vai dizer que Deus levanta uma mulher chamada Débora porque ela tinha algumas coisas especiais. E a primeira coisa que eu vejo que Débora, ela tinha aqui, é o quê? É que ela tinha um nome. Juízes, no capítulo 4, aí que nós lemos, versículo 4, a Bíblia vai dizer que ela tinha um nome. O nome era Débora. Débora significa abelha. Débora significa abelha e tem um significado, ou seja, a abelha, ela tem ferrão e a abelha, ela produz mel. O que isso quer dizer? Quer dizer, amado, que como Débora, nós temos de saber ter um mel, ter a palavra que conforta, ter a palavra que consola para aqueles que estão necessitando, como nosso pastor Tarcísio foi atender essa pessoa, foi confortar a família, ele foi levar o mel, ele foi levar ali uma palavra para confortar aqueles corações, uma palavra de ânimo, uma palavra ali de poder de Deus para consolar aquelas pessoas. Isso é o mel. Mas nós precisamos também ter o ferrão. Mas Apê, o que é o ferrão? O ferrão é nós aprendermos também a colocar limites, nós não sermos manipulados. A Bíblia diz que Deus levanta essa mulher chamada Débora, uma mulher que sabia confortar, uma mulher que sabia julgar, uma mulher que sabia consolar, uma mulher também que sabia por limites, uma mulher que não seria manipulada. Amado, o que eu quero dizer para você? Que Deus quer levantar a tua vida, que Deus quer levantar você para transformar essa geração, para esse tempo. Há uma unção liberada sobre esse tempo. Amado, nós vivemos um tempo em que a Bíblia diz que é uma época de derramamento do Espírito. Você não nasceu na época errada, você nasceu na época certa. Deus ungiu você, Deus deu sabedoria a você, e Deus quer levantar você com mel para consolar, para levantar aqueles que estão cansados, aqueles que estão oprimidos, para estender a mão para o caído. Mas Deus também está chamando você para colocar limites, para não ser manipulado, para não fazer somente aquilo que as pessoas querem que você faça, mas que você comunique a palavra de Deus, como a palavra de Deus é. Débora, ela tinha essa característica, ela tinha um nome, e o nome, nós sabemos, não era apenas uma identificação. Os nomes dados na Bíblia para aquelas pessoas
falavam muito sobre o caráter, sobre quem aquela pessoa era. E Débora era essa pessoa, que era uma abelha, que sabia discernir o tempo. Deus está chamando você para discernir os tempos, para entender a época em que você está vivendo, época em que tem pessoas, sim, precisando de uma palavra, mas que tem pessoas também que precisam também de uma palavra não só de consolo, mas uma palavra de repreensão também. Deus está levantando você. Deus tem te dado sabedoria, Deus tem te dado entendimento, Deus tem dado a você discernimento para saber a hora de consolar e saber a hora de repreender. Débora, ela era uma mulher que ela sabia o tempo certo das coisas. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que o coração sábio, ele sabe discernir o tempo e o modo das coisas. Esse é você. Deus quer usar você nesse tempo. Deus vai dar sabedoria dentro da tua família para a hora de você falar a palavra branda e para dar a hora de você direcionar segundo a palavra de Deus. Segunda coisa que eu vejo aqui em Débora é que Débora, ela tinha uma vocação. A Bíblia vai dizer que Débora, ela era mulher profetiza. Fala, Débora, profetiza, esposa de Lapidote. Preste atenção aqui. A Bíblia vai dizer aqui, vai nos mostrar a vocação, vai nos mostrar Débora como mulher profetiza, o ministério dela antes do casamento. O que eu quero dizer para você aqui? Que muitas pessoas, amado, elas têm se envolvido com pessoas, têm entrado em relacionamentos e esquecido o seu chamado, a sua vocação. E hoje nós vemos casamentos, vemos lares destruídos. Por quê? Porque as pessoas muitas das vezes se envolveram, se relacionaram e não formaram uma família sem olhar para o propósito de Deus para suas vidas. Amado, porque se Deus te chamou para ser um missionário, uma missionária, e de repente você se relaciona e vai se casar com alguém que não quer fazer missão, que é caseiro, enquanto você quer viajar, vai haver discórdia. Não vai haver comunhão. Mas a Bíblia vai dizer aqui que Débora, ela entende isso, tem isso sobre a vida dela. O quê? Ela era mulher profetiza, ela entendia o ministério, ela entendia o chamado, e nós vemos aqui que o tempo dela exercer o ministério, ela exerce. Ela está profetizando, Deus a chamou para aquele tempo. E quando ela vai exercer o ministério? Naquele tempo, na época dos juízes. Amado, eu quero dizer uma coisa para você. Deus está te chamando hoje. É agora. O teu tempo é agora. Discirna o ministério de Deus para você. Discirna o que Deus está te chamando para fazer. Tem pessoas aqui chamadas por Deus. Então, vigie no teu relacionamento. Vigie no tempo de Deus para a tua vida. Deus está te chamando hoje para pregar, para ministrar, para louvar. Não importa o teu ministério. Entenda, aceite, receba o ministério de Deus para a tua vida. Deus tem um chamado na tua vida. A Bíblia vai dizer que aqui o bom soldado, ele não se enrola, ele não se embaraça com as coisas desse mundo, dessa vida, mas ele se propõe a cumprir aquilo para o qual Deus te chamou. Para que Deus te chamou? Por que Deus te chamou? Qual é o teu chamado? Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Aonde você está se relacionando? Muitas pessoas talvez estão pensando em abrir uma empresa, mas o teu chamado tem a ver com isso. Você vai exercer o teu ministério, você vai continuar. Débora, ela é chamada profetiza. E sabe o que ela fazia? Ela profetizava na época em que Deus a chamou. Qual é o teu chamado? Você está exercendo o teu chamado? Você está exercendo o que Deus te chamou para realizar nesse tempo,
Nessa hora, você está com foco no propósito, naquilo que a palavra de Deus, nas palavras que você recebeu para a tua vida. Débora, a Bíblia vai dizer que ela era uma mulher que tinha uma vocação. Ela entendeu a vocação dela. Então, se ela fosse abrir uma empresa, creio eu, ela ia falar, olha, essa empresa vai permitir que eu exerça a minha vocação, essa empresa vai permitir que eu exerça o meu chamado. Olha, talvez se ela fosse mudar de cidade, ela ia dizer, mudar de cidade vai em nome de Jesus, vai direcionar a minha vida a cumprir o meu chamado, a minha vocação. Olha, talvez se ela fosse relacionar, se ela não fosse ainda casada, um exemplo, mas ela ia pensar, olha, esse relacionamento, ele vai permitir com que eu exerça o meu chamado. Qual é o teu chamado? Qual é a tua vocação em Deus? A tua empresa, o lugar que você está trabalhando, aonde você está morando, o teu relacionamento está contribuindo para esse chamado? A Bíblia vai dizer que Débora, ela tinha uma vocação, ela era profetisa e ela focava em profetizar. Como você tem cumprido o teu propósito? O que você tem colocado à frente do teu propósito? Teu propósito, o teu chamado de Deus tem que estar em primeiro lugar. Terceira coisa que eu quero estar falando aqui sobre Débora é que a Bíblia vai dizer que ela era a esposa de Lapidote. Terceira coisa, Débora, ela tinha um marido. Débora, ela vivia em submissão ao seu marido. Veja agora que o ministério do marido de Débora está associado ao ministério dela. Ela tem o apoio do marido. O marido apoia ela, o marido está junto com ela. É um casal que é descrito nominalmente. Fala, olha, Débora, esposa de Lapidote. Está entendendo? O marido de Débora, ele não era profeta. A Bíblia não diz aqui que ele era um profeta, mas ele apoiava o ministério da esposa. Ele apoiava, ele dava apoio, ele estava junto. Amado, esposa, apoie o ministério do teu cônjuge, ajude a exercê-lo. Lapidote apoiava Débora. Débora teve apoio, Débora tinha tranquilidade, Débora tinha paz para exercer o ministério dela. Você não vê Lapidote com inveja do ministério da própria esposa, dizendo, não, eu sou o homem da casa, eu tenho que ser o profeta. Não, ele apoiava. O sacerdote do lar, entenda uma coisa, sacerdote é aquele que edifica, é aquele que ensina, é aquele que instrui, é aquele que apoia, é aquele que dá condições para que a sua família exerça o seu chamado diante de Deus. O sacerdote é aquele que ensina, é aquele que intercede, não é aquele que repreende, não é aquele que grita, não é aquele que fala alto, simplesmente, não, o sacerdote é aquele que dá apoio. Lapidote apoia, e porque a Débora agora ela tem o apoio do esposo, ela pode exercer o ministério de profetiza. Esposo, apoie o ministério da tua esposa. Você é sacerdote, esposa, apoie o ministério do teu esposo. Amado, quantas das vezes nós vemos ministérios divididos dentro de lares, mas o ministério para ser abençoado, o ministério que exerce o propósito de Deus, o casal se apoia, a família se apoia, aprenda a apoiar um ao outro. Amado, eu conheço uma pastora, amiga minha, e conheço várias, mas eu vou dar essa como exemplo. Amada, ela exerce o ministério no lar, o esposo dela não prega, o esposo dela não administra ali, ajuda ela, dá apoio a ela no ministério dela, e ela consegue exercer o ministério dela e ser usada por Deus, usadíssima por Deus, e o esposo está ali, e ele não se sente diminuído, ele não se sente menor. Não, ele ganha o respeito da esposa quando apoia ela no ministério dela, ensina ela a crescer, ajuda ela a crescer. Amado, o pai, ele ganha o respeito dos filhos quando os ajuda a crescer.
Entenda isso. Deus chamou você para apoiar, para que o ministério do teu cônjuge, da tua família, aqueles que têm chamado, sejam abençoados. Entenda o ministério da pessoa que está ao teu lado. Não pode, não repreenda, não fique, olha, eu que profetizo, eu que falo, eu que prego, eu que louvo. Não, vocês são uma só carne para apoiar um ao outro. E quando nós falamos geralmente de submissão, as pessoas têm uma ideia errada. Por quê? Porque muitas pessoas têm dado o exemplo errado de submissão ou querer que suas esposas sejam submissas. O sacerdote é aquele que ensina. Não é aquele que fica falando, a minha esposa, sabe, ela não sabe isso, ela não caminha. Não, a tua obrigação é ensinar, sacerdote. O cabeça do lar é aquele que dá direcionamento. Se a tua família está errada, está no caminho errado, é porque talvez você não vamos generalizar, mas talvez você como sacerdote ainda não entendeu o que é as pessoas serem submissas e o teu papel como sacerdote, que é você ensinar. É você dar direcionamento, é você suprir as necessidades, inclusive intelectuais, inclusive sentimentais e ministeriais para a pessoa que está do teu lado. Você tem que fazer a tua família andar bem. Mas nós estamos falando aqui de Débora, mas por que eu entrei nesse assunto aqui, nessa área? Por quê? Porque Débora, ela consegue ter um ministério abençoado porque ela tinha alguém que a valorizava do lado. Ela tinha alguém que a apoiava. Ela tinha alguém que fazia o ministério dela dar certo. Ah, mas não é Deus? Lógico que é Deus. Mas vocês são uma só carne. Um tem que apoiar o outro. Um tem que direcionar o outro. Um tem que dar crescimento ao outro. E nós entendemos aqui, fica subentendido, que Lapidote, ele apoiava Débora. Tanto é que a Bíblia vai citar o nome dele. Sabe quem é o esposo da profetisa? Ela não está fazendo nada sozinha, não. Ela tem um esposo chamado Lapidote. Isso significa que Lapidote estava sempre ao lado dela, estava sempre junto dela, a apoiando, ministrando, ajudando para que ela pudesse exercer o ministério. Está entendendo? Está dando para entender o que eu estou dizendo aqui? Amém? Através da vida de Débora. Amado, esse é um chamado abençoado que Débora teve, mas ela não fez sozinha. Não, amado, precisamos aprender, precisamos ter sabedoria e crescer juntos. Eu tenho dito a pessoas, muitas das vezes nós temos líderes até, puxando um pouquinho para o ministério, muitas vezes nós temos líderes, mas líderes que são gerentes. Eles são gerentes, eles gerenciam a igreja, eles sabem os métodos, eles sabem as fórmulas. E uma coisa que principalmente a igreja, né, os ministérios apostólicos, né, eles falam muito e trazem muito à tona, né, os ministérios americanos falam sobre a paternidade. E é necessário nós termos um pouco dessa paternidade. Eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso, mas eu quero falar sobre mais uma coisa, mais uma característica aqui sobre Débora. A Bíblia vai dizer aqui, quarta coisa, que Débora, ela tinha uma missão. Qual era a missão de Débora? Julgar a Israel. Débora, ela foi chamada para julgar a Israel, para julgar o povo de Israel. Deus conferiu essa autoridade a ela, e Deus tem conferido essa autoridade para julgar algumas pessoas, alguns líderes, alguns ungidos de Deus. E eu já quero abrir um parênteses aqui, amado, falar que o julgar que eu estou dizendo aqui é discernir entre o certo e o errado. O julgar é direcionar. Débora, ela foi chamada para julgar a Israel, para dar direção a Israel, para dizer, olha, é por aqui, ou para dizer, olha, não é por aí, sai daí, vem para cá, para mostrar o caminho certo ou errado, muito diferente do conceito de julgar, que muitas das vezes nós temos hoje em dia, que é confundido com condenar. As pessoas condenam. As pessoas, sabe, dão uma sentença sobre a vida das outras. Elas não julgam, elas não mostram o caminho, elas não abrem os olhos, elas não dão um direcionamento, elas não estão julgando, elas estão condenando, elas estão olhando, olha, tal pessoa assim, eu não ando com essa pessoa. Amém? Eu já quero abrir um parênteses aqui também para dizer, não devemos andar com todas as pessoas, porque tem pessoas que no momento não são pessoas para nós andarmos com ela.
Ela merece a nossa oração, o nosso jejum, uma palavra em dado momento, mas não são pessoas para nós caminharmos com ela nesse momento. Elas precisam de transformação. Devemos orar, devemos orientar, mas nem sempre é o momento, pelo menos, de nós caminharmos. Mas o julgar, ele tem a ver com direcionar, com dar direção. Ela julgava uma situação, ela orientava, ela dizia o que estava certo, o que estava errado, o que o povo deveria fazer. Não era uma condenação, não era uma zombaria, não era uma irreverência, como nós vemos muitas das vezes por parte de certas pessoas, né? De certos até mesmo líderes, né? Que acabam zombando, falando mal de uma denominação, de uma igreja, de uma pessoa. Eles não estão julgando, eles estão condenando. Amém? O julgar não fica repelindo as pessoas quando elas estão erradas, mas quando as pessoas estão erradas, nós nos aproximamos e julgamos aquela situação quando a pessoa nos procura, para que a pessoa siga o caminho certo. O julgar tem a ver com direcionamento. Se você está falando de alguma situação, se tem alguém falando de uma situação, certa ou errada, mas não tem um direcionamento para essa situação, não tem uma palavra que resolva essa situação, isso não é julgamento, isso é condenação. E Deus não nos chamou para isso. Deus não te chamou para ir condenando, para ir colocando um carimbo. Esse vai para o céu, esse não vai. Esse vai, esse não vai. Não, Deus nos chamou para dar direcionamento. E hoje, né, nós temos as chamadas aí, as pessoas chegam para a gente e falam, olha, posso te dar um conselho, né? Ou seja, posso te dar uma crítica construtiva? Já ouviu falar da crítica construtiva? Já tentaram dar uma para você? E às vezes as pessoas vêm falar comigo, eu tenho que falar para alguma pessoa, eu aceito a tua crítica construtiva, mas você construiu o quê? Porque está cheio de crítica construtiva de quem não construiu nada, de quem não fez nada, de quem está dando palpite, de quem está querendo direcionar, dominar sobre a tua vida. Gente que nunca construiu nada, querendo ensinar os outros a construir. Você está entendendo? Aí fala uma crítica construtiva. Antes de aceitar uma crítica construtiva, veja o que essa pessoa construiu. Se ela não está apenas, sabe, criticando, se ela não está apenas querendo falar da tua vida, não está apenas condenando uma atitude sua, sendo que dessa própria pessoa não tem uma direção, querendo aplicar na tua vida algo que nunca aplicou na vida dela própria. Isso não é crítica construtiva, isso é palpite, isso é pessoa linguaruda, isso é pessoa fofoqueira às vezes. Está entendendo? Débora, ela não fazia isso, ela não ficava sabendo do problema e da dificuldade das pessoas para espalhar para todo Israel, para espalhar para as tribos, entre as tribos, não. Ela dava um direcionamento, ela se preocupava realmente, como a gente vai ver aqui na frente, porque tem pessoa que ela faz fofoca até na oração. Até na oração, o encardido, ele faz fofoca, revela a vida dos outros. Ao invés de falar, ao invés de orar, falar, apresenta fulano em oração, não. Ele começa a orar, já viu? Faz aquele círculo de oração, e aí, de repente, a irmã começa a orar. Ah, Senhor, abençoa fulano. Entra na vida dele. Eu sei que ele caiu com aquela fulana. Eu sei que ele aconteceu isso. Eu sei que ele falou e começa a fofocar na oração. Mas é tão encardido que até na oração ele fofoca, fala mal dos outros, expõe as pessoas. Débora era juíza, Débora era líder, Débora não estava expondo as pessoas que falavam com ela. Débora, Deus levanta ela como juíza para julgar, para direcionar. Muitas pessoas querendo ouvir o problema dos outros sem dar uma direção, sem dar um norte para essa pessoa viver. Deixa eu continuar aqui. Eu falei que ia ser breve, eu vou tentar aqui em nome de Jesus. Quinta coisa que eu vejo aqui é que Débora, ela é obediente e ela tem um lugar para ela exercer o seu ministério. A Bíblia diz que Débora, ela julgava debaixo da palmeira. Quem precisava de Débora
ela tinha um lugar, ela estava obediente ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E como a mulher, ela não podia, nessa época, tomar certos lugares no templo, Deus preparou um lugar para que ela julgasse, para que ela exercesse o seu ministério, para que ela fizesse aquilo que era o chamado dela. Entenda uma coisa, Deus tem um chamado na tua vida, Deus tem uma missão para a tua vida, e Deus tem um lugar para que você venha executar essa missão. Cada um fique na vocação em que foi chamado e no lugar em que foi chamado. Tem muita pessoa em templo suntuoso, sabe, templos grandes, enormes, mas por que eles estão lá? Porque Deus os colocou lá. É simples assim. Ah, mas por que a pessoa tem aquela igreja que é pequena, fica só aquele... É porque Deus o colocou ali. Débora entendia o lugar que Deus a colocou, e ela era obediente ao chamado, ela não ficava lutando para estar nos grandes palácios. Deus a chamou para estar debaixo da palmeira, e aonde as pessoas encontravam Débora? Debaixo da palmeira. Amado, fique aonde Deus te colocou. Amém? Tem pessoas que Deus chamou para liderar 100.000 pessoas, 5.000 pessoas de uma vez, e tem pessoas que Deus chamou para ministrar sobre a vida de 100. Lembra quando Moisés ele vai estabelecer pessoas para julgar o povo? Ele coloca líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100. Fique na vocação que Deus te chamou, na posição que Deus te chamou. Às vezes nós almejamos grandes coisas que Deus não tem para nós. Temos de ter o discernimento. Débora, ela entendeu o chamado de Deus. Era debaixo da palmeira, ela ficava debaixo da palmeira. Ela era obediente. Ela resolvia o problema daqueles que estavam debaixo da palmeira. Haviam aqueles para atender os grandes reis, aqueles para atender pessoas de posses, e havia Débora debaixo da palmeira, orientando o povo, direcionando o povo. Amado, Deus sabe onde Ele te colocou, e Ele vai te usar aonde Ele te colocou. Você está entendendo? Aonde Deus te colocou, Deus vai te usar. Você não precisa sair correndo atrás de pessoas, você não precisa sair correndo aonde profetizar, aonde exercer o ministério. A Bíblia vai dizer que havia um homem que ele não fez nenhum milagre, mas ele era profeta. O nome dele era João Batista, e ele batizava lá no meio do deserto. E sabe aonde o povo ia procurar ele? No meio do deserto. E ele exerceu o seu ministério no deserto. Mas por que eu passo essa situação? Deus vai ser sempre assim? Se é o teu chamado, vai ser sempre assim. E Deus vai colocar as pessoas para te procurar no deserto. Lembre-se de uma coisa, você não precisa ficar bajulando, você que é líder, você que dirige um ministério, não precisa ficar bajulando pessoas para fazerem parte do teu ministério. Na igreja de Atos, a Bíblia vai dizer que o Senhor acrescentava à igreja. Quem vai mandar membro é Deus. Quem vai colocar pessoas para você liderar é Deus. Quem vai mandar liderança para te mentorear é Deus. Deus vai colocar as pessoas certas no teu caminho. Teu ministério está nas mãos de Deus. Débora entendia isso. Era um tempo de confusão. Em Israel, cada um fazia o que queria. Eram tempos difíceis. Ou você acha que o tempo, só nós agora estamos passando por um tempo difícil? Só nós agora estamos passando por desafio. Em todos os tempos, em todas as épocas, cada geração enfrenta o seu desafio. E o maior desafio não é o que está acontecendo externamente, é o que está acontecendo interiormente, é você assumir o teu chamado, mesmo na época em que você está vivendo. Não importa a situação que você está vivendo, se Deus te chamou, se Deus te deu uma vocação, se Deus te deu uma missão, é tempo de você exercer o chamado, é tempo de você ser usado por Deus. Nessa situação aí, Deus não está pedindo para você esperar melhorar, não, das coisas ficarem melhorzinhas, mais bonitinho. Deus envia o povo para
que eu possa. Não, você pode agora. Débora, no momento de confusão, ela vai exercer o ministério aonde Deus a colocou, debaixo da palmeira, do jeito que Deus quis. O teu ministério é na live, vai fazer live, vão criticar você, vão falar ao pastorzinho da live, olha a irmãzinha da live, olha isso, vão criticar você, mas exerça o teu ministério. O tempo é esse, é tempo de live, vai fazer live. Ah, mas o meu ministério é pelo Zoom, é no Zoom, vão criticar você a ficar fazendo no Zoom. Está acomodado, está acomodada, está no conforto de casa. Olha, tomou ceia online. Meu Deus, vão criticar, meu irmão, mas é o teu chamado, você sabe o que Deus falou, o que Deus colocou no teu coração, então vai exercer o teu chamado. É debaixo da palmeira, vai para debaixo da palmeira. É no palácio, vai para o palácio. É em meio a presidentes, lideranças, reis, rainhas, vai exercer o teu chamado. O teu chamado é teu, o teu chamado não é o meu. Débora entendeu isso, é debaixo da palmeira. Tanto era o chamado dela que o esposo dela apoiava, a família apoiava. Não estou dizendo que isso é sinal de confirmação sempre, porque muitas vezes os seus inimigos, como disse Jesus, vão estar dentro da tua casa, mas independente de apoio ou sem apoio, vai exercer o teu ministério, vai fazer o que Deus te chamou para fazer. Débora, ela exerce o ministério dela, ela vai exercer no lugar que Deus a enviou. É na feira, vai fazer missão na feira. É na roça, vai fazer na roça. É na cidade, é na cidade. É na escola, é na escola. Vai fazer o que Deus te chamou para fazer, mano. Para de desculpa. Débora, ela vai debaixo da palmeira, eu vou lá debaixo da palmeira. Era um lugar que Deus a colocou e Deus tem os seus propósitos. Outra coisa que eu vou entender aqui é que era debaixo da palmeira, mas Débora para Débora, aquele era um lugar de destaque. Deus colocou Débora num lugar de destaque. Imagina, amado, vamos trazer para o Novo Testamento João Batista, que eu citei aqui, que estava lá no meio do deserto. Deserto poderia parecer um lugar horrível para muitos, mas era um lugar de destaque. Enquanto todos estavam pregando próximo ao templo de Jerusalém, né? Estavam ali pregando em Israel, né? Junto a lugares luxuosos. João Batista, ele tem um lugar de destaque, porque quando falava de João Batista, as pessoas diziam assim, quem é João Batista? É o pregador no deserto. Ninguém quer pregar no deserto, mas João Batista está lá. O que era isso? Destaque. Era Deus colocando num lugar de destaque. Débora, ela vai profetizar em meio às palmeiras. E a Bíblia vai dizer que a palmeira, o lugar onde ela estava, era entre Ramá e Betel. Era um lugar onde estava no cume de um monte. Aí você tinha Ramá e você tinha Betel. Ela estava num lugar onde ela tinha uma visão completa de todo o Israel. Ela podia discernir claramente ali. Deus tinha colocado ela na palmeira para que ela pudesse ter uma visão privilegiada. Sabe por que às vezes Deus nos envia no deserto? Porque no deserto não tem muitas vozes. Não tem muita gente falando o que devemos fazer. Lá é mais fácil de você discernir a voz de Deus. As vozes que poderiam levar você para o lugar errado somem, desaparecem. Deus tinha uma palmeira para Débora. Deixa eu falar, Deus tem uma palmeira para você. Valorize o lugar onde você está agora. Você pode almejar, sim, lugares maiores, mas não deixe de valorizar a posição que Deus te colocou agora. Seja usado por Deus agora. Aí é onde você está. Porque mesmo quando Deus te colocar em outra posição maior, num lugar que aos seus olhos pode ser melhor, porque isso é sempre aos nossos olhos, porque aos olhos de Deus o lugar melhor nunca vai ser o lugar mais luxuoso, o lugar mais rico, o lugar onde nos apoiam melhor. O lugar melhor para Deus vai ser o lugar onde nós exercemos melhor o nosso ministério, ganhando almas para Cristo.
Esse vai ser o melhor lugar sempre para Deus, lugar onde nós exercemos o nosso ministério. Mas Deus, ele pode te tirar, te colocar em uma posição que é o desejo do teu coração, e não é errado você querer pregar para 10 mil pessoas, templos grandes, vai do que está no teu coração, morar em um lugar melhor, não, vai do que está no teu coração, mas deixe Deus usar você na posição que você está agora, porque amanhã você pode não estar aí nessa posição, e você vai falar, poxa, eu poderia ter falado para alguém, poderia ter exercido o ministério lá, e agora eu nem consigo voltar lá mais. Então, exerça o ministério aonde você está. Fique na sua palmeira, em nome do Senhor Jesus. Outra coisa que eu noto aqui é que no versículo 5, a Bíblia vai dizer que o povo subia até Débora. Débora não descia para procurar problemas entre o povo. Está entendendo? O povo subia até ela. A Bíblia vai dizer, se referindo à igreja, no livro do profeta Isaías, que as nações subiriam para pedir conselho à igreja. Preste atenção numa coisa, a igreja não precisa descer no nível do mundo. Nós não precisamos fazer o que agrada o mundo para atraí-los. O que atrai o mundo é a nossa justiça, é a justiça da igreja, amém? A salvação dada pelo Senhor, aos conselhos de alguém que decidiu se diferenciar. Você está entendendo? Viver em santidade, viver segundo a palavra, viver segundo aquilo que Deus tem. A Bíblia diz que Débora, ela não desce, o povo tem que subir. Débora não sai procurando problema. Quando o povo tinha problema, o povo procurava Débora. Você está entendendo? Líder, você não precisa sair procurando problema, sair procurando. Há uma frase que eu ouvi uma vez, se eu não me engano, foi Bill Johnson, que disse que os líderes carnais, eles se alimentam da ferida do povo. E aí, quando o povo não está ferido, está saudável, ele provoca a ferida para que ele possa se alimentar. O líder carnal, ele não consegue ver o povo bem, porque ele ainda não entendeu o seu ministério, ele quer se sentir útil. Ele se sente útil curando ferida. E não é simplesmente isso o ministério, é levantar pessoas, é dar destino às pessoas. Ele não compreende. E aí o que ele faz? Ele fere o próprio povo para que o povo possa depender dele. Isso é o líder carnal. Líder carnal, ele tem sede e fome de domínio. Ele quer dominar. E a Bíblia nos diz que nós devemos tratar o povo de Deus com carinho, com amor, em momentos com uma certa dureza ali sim, mas não como quem tem domínio sobre eles. Amado, muitos líderes, muitas pessoas precisam ler o livro de Gênesis novamente ali e pegar ali onde Deus nos dá domínio. A Bíblia diz que Deus nos dá domínio sobre as aves no céu, Deus nos dá domínio sobre os peixes no mar, Deus nos dá domínio sobre as plantas, nos dá o poder para plantar, para colher, Deus nos dá o domínio sobre a terra, mas jamais você vai ler ali que Deus nos dá domínio sobre outro homem. Amém? Nós convivemos juntos, direcionamos, crescemos juntos como igreja. Mas líderes carnais ferem, porque se alimentam da ferida do povo. Débora, ela entende aqui, e ela espera o povo subir até ela, o povo trazer o problema, e ela tem uma solução. Última coisa que eu quero falar aqui, é que Débora, ela tem um reconhecimento na palavra de Deus. A Bíblia vai chamar Débora de mãe de Israel. A Bíblia vai chamar agora ela não somente de juíza, não somente aquela que dava direção, mas chama ela de mãe de Israel. Por quê? Porque Débora, ela não dá simplesmente julgamento e direcionamento. Ela faz isso, mas ela dá amor. Ela dá compreensão. O povo agora, ele vai ter carinho de Débora. O povo não tinha, porque Débora era a profetisa, o dedo no nariz. Se conserta,
Olha aí, amado, entenda uma coisa. Eu sei que tem pessoas que têm um ministério, que falam uma palavra dura, sempre tem aquele jeito duro. Amém? Mas não é o padrão. No Novo Testamento, Deus nos chama para edificar. A Bíblia diz que aquele que profetiza, ele edifica, ele consola, ele exorta. Está entendendo? Débora, ela entende isso. Ela tem amor no seu coração. Ela exerce o ministério com amor. E há uma diferença nisso. Por quê, amado? É o que eu falava a princípio de paternidade. Quando os líderes hoje são gerentes, falam, ó, tem que ser assim. Tem ali o seu protocolo. Tem ali, sabe, como as coisas devem ser feitas, mas não tem amor. Por quê? Porque falta paternidade. E o que acontece quando falta paternidade? Quando eu falta paternidade, eu somente lidero como um gerente, eu começo a ver naqueles que estão crescendo uma concorrência. Eu começo a olhar as pessoas até que eu tenho liderado tão bem, ensinado tão bem, como uma ameaça ao meu ministério. Porque aquela pessoa está crescendo mais do que eu. E qual é o conceito de paternidade? É que eu quero ver sempre o meu filho melhor do que eu. Não é assim? A gente fala, se é um advogado, né? Ou o pai ou a mãe, o advogado, tem o filho ali, e o filho começa a estudar advocacia. Aquele pai, aquela mãe tem orgulho em dizer assim: olha, aprendeu, se formou, seguiu a profissão do pai, da mãe, e é melhor do que eu, e fica alegre, e fala aquilo com orgulho, não é verdade? Precisamos disso na igreja, precisamos disso na liderança. Deus tem derramado do seu espírito. Não desperdice esse tempo em que estamos vivendo. Débora, ela exerceu o ministério na sua plenitude. Amado, eu não sei o que foi ministrado essa semana toda, não deu para mim acompanhar tudo, o horário é um pouco complicado para mim, mas eu quero dizer para você, amado, de tudo que você ouviu, eu creio que Deus ministrou a teu coração. Eu nem ouvi as outras ministrações, mas eu tenho certeza que essa semana Deus ministrou coisas tremendas a teu coração através de cada irmão, de cada irmã, de cada louvor, de cada adoração, de cada testemunho, e Ele tem dado provas a você de que Ele tem derramado do Espírito dEle, e Ele quer que nós aproveitemos disso com responsabilidade, que nós exerçamos como Débora um ministério abençoado, profícuo, para que nós venhamos ser pais e mães espirituais, realmente, que tenhamos prazer em ver aquelas pessoas que estão ao nosso redor sendo muito melhor do que nós somos, que nós venhamos a nos alegrar com isso, que nós venhamos a apoiar o nosso irmão, a nossa irmã, que nós venhamos a entender que o nosso irmão, a nossa irmã erra, nós também erramos, que nós venhamos a aprender e a entender o que é julgamento. Julgamento é julgar entre o certo e o errado e dar uma direção, falar com essa pessoa com amor, para sermos chamados, sabe, como Débora, ela foi mãe de Israel, falando de carinho, de amor, amém? Você é líder, eu sei, eu estou falando a líderes aqui, a homens, mulheres que são líderes, e como eu ouvi uma vez, sabe, o Senhor, Ele está buscando líderes, homens, mulheres de Deus, que tenham coragem o suficiente para cuidar de um povo, e amor suficiente para não largar esse povo no meio do caminho, continuar cuidando das pessoas que Deus colocou para você cuidar, mesmo quando eles erram. Liderança é isso. Não é quem acertou anda comigo, e quem errou eu dispenso. Tá entendendo? Liderança, às vezes as pessoas confundem e acham que liderança é eu ver tantos irmãos que estão aqui, 27 irmãos, aí eu olho para a pastora Séries e falo, olha que talento, eu vou dar uma oportunidade para ela. Amém, isso também é liderança. Mas liderança também é olhar aquele que não tem talento nenhum e dizer, eu vou ajudá-lo, eu vou capacitá-lo, eu vou levantar ele.
sacerdote, cabeça do lar, essa é a sua função. Ajudar a tua esposa como vaso mais fraco, tá? Como pessoa mais sensível, ajudá-la a crescer na presença de Deus. Esposa, esse é seu papel, ajudar o teu esposo a crescer na presença de Deus. Não perca esse momento que nós estamos vivendo, amado. E tudo que Débora faz, ela faz numa época de lei, em que mulher não tinha valor, né? Entre aspas, que era a cultura da época. Amém? Estou falando segundo a cultura, era o costume. A mulher tinha que ficar calada, a mulher não ensinava, era tantas as coisas, e ela conseguiu exercer o ministério dela. Qual é a tua desculpa hoje? Ninguém me dá oportunidade? Amado, Deus tem derramado do seu espírito. Deus tem dado uma palmeira a você. O problema é que talvez você está olhando para o palácio e está se esquecendo de exercer o teu ministério debaixo da palmeira. E às vezes Deus te deu um lugar privilegiado que só você ainda não percebeu. Ah, mas é uma palmeira, mas é dali que Débora tinha visão. Ah, é só uma palmeira, mas era ali que todo mundo via a Débora e o esposo dela apoiando. Era só uma palmeira, mas era o lugar em que Débora discernia o certo, o errado e orientava Israel. Ao ponto, você conhece a história, se você não conhece, lê lá depois, de um general e pedir orientação e pedir para ela, vai guerrear na frente do meu exército. Débora, ela não fez. Débora, com tudo isso que eu falei, são coisas que não são coisas especiais, são coisas que você tem. Você tem tudo isso que Débora tinha aqui. Você tem toda a oportunidade de exercer o ministério como Débora exerceu, de exercer o teu dom. Amém? Deus, às vezes nós olhamos pessoas e achamos que elas são especiais. Não, elas apenas reconheceram seu chamado. Elas fazem o básico, sabe? Elas têm uma rotina que as conduz para viver o melhor de Deus. É bom ter rotina. Muita gente reclama, a vida de rotina, mas tem rotina que são boas. Orar todo dia é bom. Ler a palavra todo dia é bom. São rotinas que vão levar você a exercer o seu ministério com excelência. E eu quero orar por você, em nome de Jesus, nesse momento. Eu nem olhei o tempo, eu sempre quero ser breve, sempre quero, mas nem sempre consigo. Mas eu quero orar por você, pelo teu ministério, pela tua vida. Eu podia estar orando por curas, milagres aqui, mas eu creio que Deus está chamando você para refletir, para terminar esse final de semana e amanhã, domingo, inicia a semana com propósitos diante de Deus. Amado, e mais uma vez eu quero deixar isso bem claro. Tudo isso que está na vida de Débora, está na tua vida também. Você pode sim, em nome de Jesus. É só você querer e receber esse chamado. Deixa eu orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Pai amado, o Senhor colocou essa palavra no meu coração nesta manhã. Pai amado, e em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero liberá-la, eu já tenho liberado aqui, porque eu sei, ó Pai, que sem exceção, essas 27 pessoas que estão aqui contando comigo, Pai amado, em nome de Jesus, tem um chamado, e quando o Senhor chama, o Senhor dá as condições para o ministério. Jamais, Pai, o Senhor vai chamar uma pessoa como apóstolo, sem liberar sobre a vida dela os dons apostólicos. Jamais o Senhor vai chamar uma pessoa como evangelista, sem ter liberado já sobre a vida dessa pessoa o dom evangelístico. Jamais o Senhor vai chamar um pastor, sem que o Senhor o capacite para exercer o pastorado. Jamais, Senhor, o Senhor vai chamar um mestre na palavra, um doutor, como diz na tua palavra, sem dar a ele o entendimento, a sabedoria, o conhecimento e a habilidade de adquirir e ensinar as pessoas. Pai amado, jamais, Senhor, o Senhor vai chamar um missionário sem que o coração dele arda, Pai amado, para executar esse ministério. O Senhor tem chamado pessoas aqui como evangelistas, como mestres, como profetas, ó Pai. E o Senhor os tem colocado em lugares estratégicos, em lugares específicos, privilegiados. Pai amado, que nós venhamos ter nossos olhos e a nossa visão aberta, que o lugar
lugar em que o Senhor nos colocou, ó Pai. É o lugar onde o Senhor vai nos usar, ó Pai. É lugar que muitas das vezes nós vamos olhar para ele e dizer, olha, só estou eu aqui. E é exatamente esse o seu propósito, que somente essa pessoa esteja ali, porque ninguém mais quer ir, mas o Senhor confiou esse chamado a essa pessoa. O Senhor deu esse chamado específico. Senhor, porque eu só vejo pessoas difíceis falar comigo, porque Deus te deu essa capacitação para lidar com essas pessoas, porque Deus, ele capacitou, derramou uma unção especial, e outro não cumpriria o ministério que Deus te chamou para exercer. Pai amado, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida desse irmão, dessa irmã, uma unção de curas, de milagres, de poder, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu libero agora curas sobre a vida da tua igreja, dos meus irmãos, em o nome do Senhor Jesus, como ministro da tua palavra, eu abençoo meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Doce e forte, essa sou eu. Você olha para uma mulher à frente do seu tempo, com respeito. Quando você é uma Débora, as pessoas costumam te procurar para ajudá-las a resolver suas questões mais profundas. Foi assim comigo, embaixo de uma palmeira, me assentava para ser em Israel a primeira mulher juíza e profetisa. Mulheres resolvidas são raras, mas são extremamente necessárias. São pontuais e são pontuais e promovem ambientes de paz no meio de uma guerra. São redimidoras. O mundo natural nos revela muitas vezes o mundo espiritual que nos cerca, e a Palmeiras a conhece. Estou ali na palmeira a relaxar por uma árvore de uma raiz muito profunda. Não sou fácil de ser arrancada, não sou melindrosa, não fico triste por qualquer motivo. Sou Débora, uma mulher que estava em um lugar pouco acessador pelas mulheres da minha época. A maturidade te faz caminhar sempre em um passo à frente. Quando você é uma mulher de raiz profunda, você é alguém que não anda movido pelas circunstâncias ou dependentes do que dão a você, porque tudo que você precisa está sendo nutrido pelo seu sistema de raiz profunda que acessa lugares e águas jamais bebidas. Uma liderança feminina marca por uma autoridade vinda de Deus. Fins teólogos desejáveis arrancadas. Juízes 4, a Bíblia, mas quando caminho com o Senhor, ouvimos chamado pessoas improváveis, incomuns, para estabelecer a vontade e a perfeita vontade de Deus. Desculpe, irmãos, que eu fico um pouco nervosa quando eu falo. Estabelecer sua vontade perfeita. Sou uma mulher que não suporto o lugar de um homem. Uma mulher posicionada por Deus, sabe o seu lugar. Uma mulher com esse coração faz o homem se levantar em seu chamado e propósito. E foi assim que, ao liberar uma palavra sobre Baraque, fui chamada a estar na frente da batalha. Quando você está tão alicerçada nele, você acessa lugares que sua geração ainda não pisou, ainda não acessou e ainda não imaginou.
quando você acessa sua não, você caminha na frente, mas existe um segredo que me mantém segura na guerra. Não me levantei como juíza, nem como profetisa, mas na exposição da minha vida para uma nação. Me levantei como uma mãe, até que Débora se levantou como mãe para Israel. Juiz 5:7. Quem te autoriza na sua exposição, em sua casa, se levanta como uma mãe te autoriza nas guerras. E você seja convidadas, ou você seja convidado a levantar uma Débora. Precisamos mais de Déboras. Desculpa se fiquei um pouco nervosa. Amém. Obrigada, Carlinha. Lindo seu devocional. Você tem que juntar esses seus devocionais para escrever, lançar o livro devocional da sua vida. Amém? É só uma dica para você. Amém? Deus é contigo. Obrigada pela sua participação. Tem mais alguém, gente, que quer falar? Porque eu vou pedir ao apóstolo para estar encerrando. Mais ninguém? Rosana Rufino. Rose, quer falar alguma coisa, Rose? Eu tinha falado com Rose para ela orar também. Rose? Amém, minha pastora. Não fique em paz, eu estou aqui. Quer orar agora? Quer orar agora? Pode orar. Que daqui a amém, pouco eu vou pedir. Amém, em nome de Jesus. Então vamos orar ao Senhor. Sim. Amém? Amém. Glórias a Deus. Pai querido, Pai eterno, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos. Pai querido, exaltamos o teu santo nome, porque o Senhor é um Deus fiel, é o Deus de perto, é o Deus de longe. Pai querido, que esta palavra, assim como diz no livro de Salmos, Senhor, que ela venha a ser gravada no nosso coração para não pecarmos contra ti. Senhor, nos alimenta mais e mais, que nós tenhamos, Pai querido, Senhor, a partir de agora, Senhor, meu Deus querido, Senhor, tomar a posição de guerreiras, Pai, como foi Débora. Pai querido, em nome de Jesus, a tua palavra ainda nos diz no livro de Isaías, Senhor, 6:8, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui. Senhor, que a partir de hoje, Pai, nesta manhã, aqueles, Senhor, que estavam em dúvida, aqueles que estavam prostrados, Senhor, aqueles que ainda estavam contendendo contra o seu chamado, que venham, Senhor, se posicionar, Pai querido, e dizer, eis-me aqui. Senhor, envia-nos a nós, Pai querido, Senhor, que possamos cumprir o nosso chamado com excelência, assim como o apóstolo Paulo, assim, Pai, como foi apregoado nesta manhã, como a guerreira Débora, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que nós venhamos, Senhor, ser cheios do Teu Espírito Santo, revestidos no Teu poder, na Tua graça, Pai. E onde, Pai, o Senhor nos mandar, que nós venhamos, Senhor, a ser, Pai, meu Deus querido, como guerreiros, Senhor. Meu Deus querido, com alegria, exercer o nosso chamado, Pai. Meu Deus, Senhor, com amor, Senhor, com zelo, com dedicação. No nome do Senhor Jesus, faz florescer em nós, Senhor, os frutos do Teu Espírito Santo, nos capacita mais e mais, Senhor, a estarmos, Senhor, à disposição do Teu reino, porque tudo é para Ele, tudo é para o Senhor, tudo é para a honra do Teu nome, Senhor, e assim eu te agradeço, Pai querido, te louvo, Senhor, por esta palavra maravilhosa, por cada ministração, pelo louvor desta manhã, Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos e exaltamos, no santo nome do Senhor Jesus. Continua nos guardando, nos abençoando, Senhor, e nos fazendo prosperar em todos os nossos caminhos, que o Senhor nos colocou e assim o Senhor nos chamou, em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigada, minha amada Rose. Participe mais vezes na nossa live também. Amém? Muito obrigada pela intercessão. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Obrigada a você. A pastora Séries quer falar alguma coisa? Pastora Jai? Glória a Deus, louvado seja Deus. Você bem breve por essa magnífica palavra. Louvado seja Deus pela vida do apóstolo. Eu recebi no meu coração, apóstolo, como uma catalisando, sabe?
o que o Senhor tem mostrado para mim, já junto com ele. Que essa palavra chegue, eu creio, vinda do trono de Deus, mais povos, mais direção para a igreja. Uma certa vez a gente se deparei assim, a gente entra em certos lugares onde a gente vê muitas vozes que deveriam estar falando sendo abafada e muitas vozes falando que deveriam estar se calando porque estão mais ferindo que ajudando, né? Mas aí Deus me fala assim no meu coração que muitas vezes ele permite da gente ter esse tipo de discernimento para justamente a gente catalisar, né, apóstolo, que o nosso chamado não depende somente da direção de Deus. Isso veio fortalecer como uma força no meu interior mesmo, porque eu preciso ouvir isso, todos nós precisamos, porque nos coloca numa condição realmente da qual faz parte nosso, que é a dependência exclusiva de Deus, né? Em todo o tempo. Então, eu vejo que quando eu estava nessa situação, apóstolo, hoje Deus me mostra com mais sabedoria, porque estava fora do lugar, né? Então, eu vejo que quando a nossa voz, que a gente tem convicção do nosso chamado, está sendo abafado, é porque a gente está fora do lugar, né? Então, que seja onde for, Deus vai cumprir, porque o chamado é dele, a obra é dele, e nós somos apenas um vaso. E a hora que a gente, que estavam falando ali, Deus colocou no meu coração, né, que a essência do Deus Todo-Poderoso, ele se revela dentro do vaso quando eu entrego totalmente, quando eu obedeço, quando eu reconheço a minha fraqueza. É quando o Senhor revela realmente a essência dele. Porque essa posição é tremenda, né, apóstolo? Quando a gente chega, assim, nesse conceito, a gente vê que muitas vezes as pessoas estão caminhando desfocada, né? Como eu já tive, assim, e creio que cada dia mais, um dia após o outro, que vem a direção do Senhor. E por isso que a gente tem encontrado tanta gente ferida e tantos ministérios mortos, muita voz sendo abafada, apóstolo. Essa palavra sua é uma palavra de muito poder e sabedoria do Senhor, porque Deus tem mostrado essa direção para a minha vida, para a minha visão, e a igreja precisa ouvir, né? Precisa ouvir essa verdadeira sabedoria, não vinda apenas de um canal, né, da sua entrega, do seu chamado, mas é uma palavra de poder e direção para que a gente venha cumprir exatamente o que a gente foi chamado para fazer, independente de onde a gente queira falar. Que às vezes a gente bate muita cabeça até chegar nesse nível, e aí às vezes a gente fica perambulando assim, né? É como se fosse um quebra-cabeça com uma peça fora do lugar. E a nossa voz, ela não vai ser ouvida aonde eu quero. Ela vai ser ouvida onde Deus quer, ou embaixo da palmeira, ou no meio da rua, ou num canal igual esse. Então, louvado seja o Senhor. Eu recebi no meu coração e vou guardar como catalisando mesmo a direção de Deus para o meu chamado e para o que eu tenho que fazer. Bendito seja o Senhor pela sua vida e que essa palavra reme mais corações, reme a igreja, porque eu creio que é para a igreja. É uma palavra de sabedoria para a igreja, né? Para os servos do Senhor nesse tempo. E que o Senhor resplandeça a essência dele nos vasos disponíveis, que se declaram fracos, e através da nossa entrega e da nossa obediência. Amém? Amém. Agradeço todas as pessoas aqui, amada Rita, minha amada, guerreira do Senhor. Deus abençoe nosso dia. Em nome de Jesus, já abençoou, né? Já recebemos essa porção assim que está queimando dentro de nós. Amém? Deus abençoe. Amém, pastora. Muito obrigada também pela sua reflexão e sua participação aqui conosco, contribuindo, né, para o reino de Deus. Estamos crescendo juntos, em graça e conhecimento. Juntas. É isso, Rita, que muitas vezes, apóstolo, eu creio que eu conto com a sua concordância, que às vezes as pessoas desfocam o poder do reino, né? O poder do reino é um puxando o outro. Né? Exato. É um puxando o outro. E é um poder que se movimenta, não se estagna. Exato. Então, assim, se o reino está sendo implantado dentro de mim, o que aconteceu comigo, eu estou falando, testemunho da minha peregrinação.
Se o poder de Deus eu tenho buscado e eu estou indo num lugar que a direção não é de Deus, às vezes Deus até permite para me amadurecer, para mim chegar lá e ver e ter essa dimensão, mesmo que independente de homens, ou até mesmo independente de mim mesmo, Deus, ele não vai operar através disso, né, apóstolo? Eu creio nisso, que o poder de Deus, ele se movimenta dentro do reino dele. É onde se aperfeiçoa, né? Se aperfeiçoa e é um poder que se movimenta. Então, se você está estagnada, é porque você está fora do lugar. Né? É como se uma peça estivesse fora. Louvado seja o Senhor por esse poder de sabedoria implantado em nós. Glória a Deus. Eu me lembro quando eu estava no Brasil, eu fui num café da manhã de pastores e lá uma pastora olhou assim para mim e falou assim, ela nem me conhecia, ela me olhou assim, eu disse, ai meu Deus, o que a pastora está me olhando? Daqui a pouco ela veio e falou assim, olha, assim mesmo, Deus manda te dizer que você não deixe atrofiar seus dons sentada num banco de uma igreja. Aí eu parei e pensei assim, depois, né, fiquei pensando, mas o que eu tenho que fazer? Eu não posso fazer. O que eu vou fazer? Eu vou me rebelar, né? Mas ela falou outra coisa, ela disse assim, eu não falei isso para ela não, eu pensei, né? Aí ela falou assim, mas não se preocupe não, viu? Porque Deus vai te arrancar. Ele não vai te tirar, não. Ele vai te arrancar. Ele vai te arrancar. Ele vai te arrancar. E Deus, ele fala assim comigo, eu vou te arrancar. Porque ele sabe como é que eu sou. Eu sou muito, sabe? Eu respeito, eu sou muito... Se Deus, ele vê aquele jeito meu assim, ele chega um momento que ele vê que eu não vou reagir, ele reage por mim, que é ele que tem o poder sobre a minha vida, né? Então, hoje eu vejo o que Deus está fazendo. Ele me tirou, me botou lá no meio ali daquela árvore, embaixo daquela palmeira, em meio à pandemia, ali, dissoluta sozinha. E eu disse, Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E ele disse assim, por que me pedes misericórdia? Deus fala assim comigo, no secreto. Usa outras pessoas para mandar mensagem para mim. Ninguém está sabendo de nada, é minha conversação com Deus. Mas ele me vê no secreto, né? Ele me escuta. E ele manda os profetas, irmãos, servos e servas para falar comigo aquilo que eu falei com ele. E ele sempre diz, vou te arrancar. Aleluia. Vou te arrancar. Ele só fala assim comigo, eu vou te arrancar deste lugar. Se depender de mim, eu, Rita, tenho minhas limitações. Pode falar, pastora. Outra coisa que me marcou muito, eu já tinha lido essa semana passada no seminário, é a confusão que a igreja está fazendo com a ideia do sacerdote, né, apóstolo? Deus, uns 15 dias atrás eu participei de uma mentoria e, assim, é uma chave que nós precisamos virar ela. As pessoas estão confundindo muito o sacerdote, o que Deus está querendo, o que Deus disse, né, com o sacerdócio dentro de casa. Isso para mim foi tremendo, foi assim, tipo, fechando um círculo, né, dentro de mim. Então a igreja precisa ouvir isso, porque nós precisamos estar destravadas, né? Destravados para fazer. E as coisas só destravam quando elas estão no seu devido lugar. Exato, as pessoas... Quando eu estou exercendo, tipo assim, porque dentro da nossa casa é que começa a engrenagem rodar, né? Se ela não roda dentro de casa, ela não vai rodar em lugar nenhum. Exato, Ela não vai rodar, não adianta, eu posso ir para onde eu quiser que não vai rodar. Então, que isso, olha, para mim foi tremendo, e as mulheres precisam ouvir isso, a nossa voz tem que ser ouvida, com a direção de Deus e com quem estiver do nosso lado, entendendo realmente como que Deus pensa e a nossa visão, a visão dele sobre a vida de um chamado, primeiramente, e não anda duas pessoas juntas se não estiverem de acordo, né? Na mesma concordância. Nem nós, Deus. Foi tremendo isso. Foi tremendo. Gente, a igreja rema mesmo, né? Andando. Fechamos com chave de ouro, né? Amém. Fechamos de segunda a sábado. Fechamos com sábado de ouro e eu agradeço a Deus, vou pedir ao apóstolo para estar finalizando, né? E dando a bênção final. E eu quero agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quero agradecer a todos que ainda estão aqui, né? Porque alguns já saíram por causa do horário.
Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui na presença do Senhor, juntamente com todos que aqui estão. E que segunda-feira nós estaremos de volta em nome de Jesus. Amanhã estão livres. Eu libero para ir para as suas igrejas. Ô, Jesus, aqui é brincadeira, viu? Aqui é só o ajuntamento. Mas amanhã todo mundo está liberado para ir para os seus ministérios, né? E a vida segue rumo ao caminho certo, que é Jesus Cristo. Apóstolo Edson, por gentileza. Obrigada, diaconisa Paula, pelo louvor. Obrigada a todos que oraram também. Eu vou passar a palavra para o apóstolo Edson. Pode falar, apóstolo. Pode encerrar. Fique à vontade. Glórias a Deus. É que eu vi, a irmã Jalita parece que abriu o microfone. Ah, não Você tinha pode visto, falar. não. Perdão, minha irmã Jai. Não, Pode falar, meu amor. Não, pode falar, meu amor. Perdão, eu não vi, não, amada. não, mas é que já foi falado tanto e tudo. que Não, eu... não tem falado tanto. Aqui todo mundo tem Amém, oportunidade, amém. Jai. Oi, ok. Aí, então, eu vou falar só uma coisa, que a pastora Rita mesmo, quando falou, né, que alguém com essa live falou que seria uma via de escape, e você falou que não. Em vez, eu te digo, minha amada, que para a minha vida, sim, é uma via de escape, porque o escape do centro é Jesus. Amém. E foi em um momento em que realmente, para a minha vida, não foi, é um momento, e eu acredito que continuará sendo, de uma edificação, sabe? E de um escape, assim, para me ajudar, mas em tudo, por tudo, porque eu vejo o centro de Jesus nesse trabalho, nessa palmeira, sabe? Essa palmeira maravilhosa. Então, quando você estava falando ali, que você falou, eu falei amém, porque no meu coração já foi confirmado, porque para a minha vida foi a via de escape, porque já antes da pandemia, eu já estava impossibilitada de andar até os templos. E eu não sabia como fazer, estava seguindo lives de Portugal, que foi onde eu comecei a minha caminhada com Jesus, mas Deus te levantou para abrir este trabalho. Então, eu sei que é tudo para a honra e glória do nome dele. Por isso que eu me sinto de testificar isso em primeira pessoa. E para a irmã Donizete, pastora, me desculpa se eu chamo irmã, não sei se ela tem algum título. Eu não sei se ela... sim, Denizete, está ali, sim. Que Deus continue na vida dela, porque hoje eu vi assim ela ser uma pessoa honrada, mas honrada grandemente pela parte de Deus, porque só o fato dela ter tido a coragem, é uma mulher corajosa, dela ter confessado publicamente, só isso aí Deus já resolveu tudo. Amém. E já liberou tudo, essa palmeira que ela vai ficar, né, estabelecida. Então, isso é maravilhoso, porque Deus, com certeza, irmã, não sei se a irmã já dirige trabalho, se a irmã vai dirigir, vai liderar, mas uma coisa irmã, é uma coisa que é muito doloroso, que a irmã como ministro, eu tenho a certeza que não será aqueles que criam feridas, mas que ajudem a restaurar, que ensine, amém, como foi pregado pelo apóstolo Edson. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Já aí, quando eu falei assim que eu não aceitei, porque tem palavras que vêm como... Essa palavra, entendi, a pessoa falou como um desdém, né? Sim, mas eu entendi. Não... Entendeu? Mas eu entendi o que você falou também. Eu entendi porque até o diabo, quando ele fala algo, Deus permite, ele fala porque Deus permite, não é porque ele tem poder. E Deus pega até o que ele fala e transforma no que Deus quer. Então, exato. É isso, basta, é isso aí. E falou, e fez um gesto assim, ó. Isso aí é uma válvula. E eu... Mas é isso mesmo. O importante é que Deus está no negócio. Obrigada, Jairo. Apóstolo, por gentileza, amado. Eu também fiquei muito feliz assim, com o testemunho da irmã Denizete. Eu fiquei assim, vê como Deus responde. Deus vê tudo, viu?
Ele vê tudo, ele olha tudo. Oh, meu Deus. Ó Senhor, às vezes nós somos meninos em falar, né? Deus está ali para nos corrigir, amada. Eu estou dando risada, não é porque é por causa do jeito como... Meu Deus, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Apóstolo Edson. Glórias a Deus. Minha amiga, missionária Denizete, faz assim com as tuas mãos, missionária, em nome de Jesus. Eu vejo mapas, viu? Vai para lugares, sim. Vai andar para lugares, sim. Em nome de Jesus, eu vejo mapas diante de ti. Deus vai te levar a lugares tremendos. Labracalabachore de Cumbede Camaiasfi. Louve-o sob o combe de Camaiasfi, de Combe de Cadaiassé. Porque tem sonhos que a irmã escreve. Eu vejo como se fosse uma agenda e a irmã escrevendo, literalmente. Né? No mundo espiritual, a irmã escrevendo, colocando lugares, colocando esboço de pregação. Às vezes vem uma palavra na mente, a irmã vai lá e anota, fala, olha, isso é bom, eu vou meditar depois. Vai lá e anota. Deus tem visto esse compromisso e Deus tem renovo para a tua vida hoje. Eu vejo lá, Bracalabacanda, essas ideias de Deus vindo, palavras, lá, Brandiorecandaiassé, vindo para a tua mente, Decandaiassé, e vejo línguas estranhas sendo renovadas, o Senhor enchendo a tua vida, lá, Bracandaiassí, Decumbede, Cadaiassé, porque Ele conhece esse amor e tem línguas diferenciadas. Eu vejo como Deus trocando a tua linguagem. Recebe aí esta linguagem nova agora, ó. Recebe esse mistério de Deus agora, porque Deus lá, Bracalabacanda Yassi, Decumbede, Cadaiassé, toma a tua língua, lá, Brandô, Candaessé, veja o teu corpo queimando, e o Senhor te enchendo aí, lá, Bandore, Candaessé, porque Ele diz, és vasas, profetiza, Necamandore, Calabiacanda Yassi, Decumbadaiassé, te chamei, te enviei, lá, Brandore, Calabiocombede, Cadaiassé, lá, mandou, Candaessé, Ele tem contemplado teu coração, tem pedido, Senhor, eu quero essas pessoas juntas, eu quero a família junta, e eu quero fazer a tua obra, e Deus lá, Bracalabiocombede, Cadaiassé, Ele está preparando, lá, Brandiore, Candaiassé, esses momentos, e está te renovando. Eu vejo fogo aí sobre a tua vida. Recebe agora, ó, recebe, 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 recebe. Ah, mandou Candaiassui de Cumbede Cadaiassé, porque vai ter visão nova. Lá, bandiou Candaiassui de Cumbadaiassé. Eu vejo o Senhor incendiando a tua vida. Eu vejo renovo aí. Ah, bandore Candaiassé. Espírito Santo pode tocar a vida dela agora, pode encher agora, Espírito Santo, mais. Lebrandore calabiokombe de cadaiassui de combadaiassé. Namandore candaiassui, candachedes. Lobrocolobodorore bachere de candaiassé. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. A nossa irmã Andréia de Moraes, amém? Eu não sei se está aí. Andréia, está sim. Né? Andréia, você pode falar, Andréia? Eu vi o Senhor repreendendo um neurisma na tua cabeça. Oi, Ritinha. Escuta o que o apóstolo está profetizando, revelando para você. Sim, sim, sim. Glórias a Deus. Amém? Eu só via Deus repreendendo na tua mente, na tua cabeça, na parte de trás, sabe? Eu via como vindo dores e o Senhor mostrava um aneurisma, sabe? Vindo uma dor parecendo uma cãibra, é o modo melhor de eu descrever. E Deus repreendendo um aneurisma aí na tua mente. E eu via também chegando papéis, eu via como um envelope, sabe? Tamanho do sulfite ali normal, chegando papéis. Eu não sei que papéis são exames, alguma coisa que vai chegar, mas vai chegar breve aí, em nome do Senhor Jesus, para a tua vida vai chegar esses documentos, esses papéis, eu vejo aí no envelope, e é tempo de Deus te usar. É tempo de Deus usar a tua vida. Deus vai usar você. Eu vejo Deus te usando em lares. Você falando com pessoas específicas. Pessoas de difícil acesso.
Vejo pessoas de difícil acesso, mas que você tem acesso. E Deus usando você para falar de Jesus. Eu te via entregando folhetos, não folhetos exatamente, mas literatura para essa pessoa ler, para essa pessoa meditar. E Deus vai te usar para ganhar muitas almas para Jesus, nesse sentido, dentro de lares. Como você fizesse uma visita, você estivesse ali com a pessoa, recebendo a pessoa no lar, mas eu vejo um ministério no lar. Deus te usando tremendamente. É tempo de Deus te usar, irmã Andréia, e muito, e muito, e muito. E eu vejo pessoas te convidando, você falando de Jesus para pessoas, e as pessoas convidando outras pessoas e dizendo assim, olha, vem ouvir a Andréia, eu vou chamar a Andréia aqui, ela vai falar para nós, ela vai esclarecer para nós. E eu vejo você sendo usada nessa área da evangelização, ganhando almas dessa forma. Amém? Amém, amém, pastor, amém. Glórias a Deus. Louvado Vamos orar, seja. então? Amém. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos por essa reunião, te louvamos por cada vida aqui presente, pela maneira que o Senhor já tem usado cada um na sua palmeira, da sua forma, com o seu chamado, com a sua missão, ó Pai. Senhor, eu te engrandeço pela oportunidade, ó Pai, de poder estar aqui, pertencendo a esse grupo, Pai, ouvindo, sendo edificado a cada dia. Pai amado, que o seu nome seja glorificado na vida de cada um, que essa semana venha a ser uma semana de propósito, de posicionamento para a glória do teu santo nome, porque o Senhor tem chamado, e aquele que chama é aquele que capacita, que direciona e que provê todas as coisas necessárias para que esse ministério seja uma bênção. Pai, o Senhor já proveu tudo, cabe a nós aceitar esse chamado, propósito para as nossas vidas. Pai, eu te engrandeço, porque o Senhor já está trabalhando em corações aqui para isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Estou vendo aqui agora, amém, em nome de Jesus, o pedido aqui. Eu quero orar, apresentar em nome do Senhor Jesus Cristo, a evangelista Jandira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, toma a vida da evangelista Jandira. Pai amado, regula a pressão em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que o teu poder, que a tua unção venha visitar. Nós liberamos a tua unção agora, independente, ó Pai, de qualquer problema, ou dificuldade, ou desafio que ela esteja enfrentando. A tua palavra diz que a tua unção, ela despedaça o jugo e tira a carga dos ombros. E eu creio que isso está acontecendo na vida da minha irmã Jandira agora, em nome de Jesus. Toda complicação, ó Pai, por causa da pressão, nós repreendemos agora, liberamos uma palavra de saúde, repreendemos todo espírito de enfermidade, de doença, em nome de Jesus. Pai, toca lá, Pai, e nós vamos ver o testemunho para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém. Apóstolo, eu vou aproveitar e pedir para o senhor, porque tem uma criança que se chama Mattia, italiano. A minha filha chegou no instante de lá, foi visitá-lo, ele está assim, está muito complicada a situação dele. O menino tem 1 ano e 6 meses, ele está fazendo hemodiálise porque pegou uma bactéria e os médicos estão assim, sem saber o que fazer. E a minha filha pediu amanhã, pede oração, né? Ela costuma dizer, faz uma oração forte. Forte é Jesus, né? O Todo-Poderoso. Se o senhor puder, estar orando por ele. Matias, os pais se chamam mãe Mima e Cataldo. Amém? Eu não vou lembrar. Ok. Mima e Cataldo, Matias é o filho. Mas vamos estar orando pelo Ok. Matias e os pais aí, em nome de Jesus. Senhor, nós apresentamos diante de Ti agora a vida do Matias. Pai amado, toca no sangue dele agora, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, labracalabacandaiacé, porque a Tua palavra nos afirma que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Em outras traduções vai dizer, ó Pai, que a oração do justo é
poderosa em seus efeitos. E nós oramos agora em união, em concordância, Pai amado, e pedimos a cura do Matia. Pai amado, se os médicos não conseguem achar solução, é porque é para ti mesmo, Senhor, esta obra, para que o Senhor prepare um grande testemunho para essa vida. Pai amado, nós te pedimos agora, Pai amado, Senhor, esse problema no sangue, se for necessário, ó Pai, modifica, tu tem poder, ó Pai, para mudar o DNA, para reescrever, ó Pai, para reescrever todo o código genético dessa criança, do Matia. E, Pai, nós queremos ver, ó Pai, a solução, nós queremos, Pai, cremos que as tuas mãos vão estar estendidas, sabemos, ó Pai, que tu és soberano, que a tua vontade prevalece, mas, Senhor, labracalabacanda, nós oramos nesse momento, Pai, segundo a nossa vontade, porque não sabemos a tua para essa situação, mas a tua palavra disse que o Senhor libera a tua palavra e a cura, a milagres. Então, reescreve esse DNA, reescreve esse código genético em nome de Jesus. Toda célula, ó Pai, Senhor amado, em nome de Jesus, ó Pai, doente, enferma, ela venha ser restaurada, Pai amado, e venha, Senhor, ser colocada células saudáveis, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora e declaramos, ó Pai, a morte de todo vírus maligno, o vírus, ó Pai, todo espírito de enfermidade, toda doença, nós declaramos agora, Pai, em nome de Jesus, Pai amado, labracanda a falência de toda célula, Pai, doente, enferma, e declaramos células saudáveis, ó Pai, em nome de Jesus, sobre a vida do Matia, Pai amado, que venha ver, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a cura, o milagre, ó Pai, nós liberamos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai, surpreende, tu és um Deus de surpresas, tu és um Deus de novidades, abracalabacanda, tu és Deus que traz algo novo, e a tua palavra diz, ó Pai, que muitas das vezes o Senhor operou coisas tremendas, e o povo não se apercebeu, mas agora chegou o momento do Senhor fazer, ó Pai, um milagre, que vai, Senhor, labrandore candaiacé, como diz a tua palavra, fazer tinir ambos os ouvidos, ó Pai, e o teu nome vai ser glorificado e exaltado, ó Pai, através da medicina, através de todas as testemunhas, as pessoas que conhecem e vão espalhar, ó Pai, não simplesmente a cura, mas o teu nome, através desse canal de cura, para a glória do teu santo nome. Pai, que o telefone toque, que a mensagem chegue, Pai amado, de bênção, de vitória. Pai, abala as estruturas, que esses médicos venham ficar irrequietos, ó Pai, em nome de Jesus, pelo teu milagre, pela tua unção. Envolve, ó Pai, a vida do Matia. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e cremos, ó Pai, no Deus do impossível. Colocamos, ó Pai, toda a nossa confiança em Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu preciso ganhar essa família para Jesus. É o que veio no meu coração agora. Amém. Eles são italianos. Ela é uma advogada, é muito amiga da minha filha, esse casal, né? E é uma pessoa simplória, uma pessoa simples. E agora o Senhor orando assim, me veio assim, ganhar essa pessoa para Jesus. Eu começar a interceder pela vida deles, para que Jesus, né, faça a obra através da minha vida. Eu tenho certeza que esse é o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Pode dar bênção final, apóstolo. Hoje realmente a gente bateu recorde. Em nome de Jesus. Aleluia. Eliana, sua filha está bem? Glória a Deus. Sim, Rita, ela está bem melhor. Glória A preocupação é porque Monique tem problemas com medicamento, né? Ela não pode tomar nenhum analgésico, nenhum antitérmico. Então, é muito difícil uma situação dessa. Amém. E ela teve uma reação muito severa com a vacina que ela tomou. Então, foi só mesmo compressa de gelo e oração, e fiquei lá junto dela, tentando, né, ajudar a cuidar dos meninos.
Mas Jesus é um Deus que ele muda essa circunstância, né? Com Da vida certeza dessa já foi. essa limitação que ela tem dos remédios, verdade. das coisas. Jesus, ele faz todas as coisas. Já fez Sim. na cruz. Amém? Sim. Apóstolo, pode dar a bênção Ô, final aí. Ritinha, Sim, ô, Ritinha, sim, André. eu orei durante todo esse tempo, né? Eu agradeço todas as palavras que foram dadas, mas eu tenho orado pela minha amiga Margarete, que ela esteve com a minha irmã ontem e descobriram que ela está com Covid e ela foi internada às pressas na UTI. Ela não sei ainda se ela foi entubada ou não, mas a minha irmã falou que atacou 50% do pulmão. E a Ângela pediu para que colocasse nas orações, e eu pedi para vários grupos colocar na oração, pois ela é uma irmã, uma serva de Deus, ela libera muitas pessoas, acho que ela acabou pegando o vírus porque ela ia muito na casa das pessoas para orar, para libertar as pessoas, né? E infelizmente aconteceu isso. Então, eu peço para que todos possam fazer uma oração para essa minha amiga Margarete, em nome de Jesus. Amém. A gente vai estar intercedendo. Eu vi que você botou ontem para mim ali no individual, eu orei por ela ontem. Tá ali a foto dela, porque no grupo a gente não pode estar botando nem vídeo, nem foto. E aquela outra menina gestante já está melhor, André, que você pediu oração? Ela teve altos e baixos, mas ela está melhorando aos poucos. Mas ela continua no hospital, principalmente por causa da criança. Mas ela tá bem, não está grave como estava antes. Mas ela continua no hospital, Ritinha. A gente vai estar intercedendo por todos. Gente, quem estiver ali no grupo, cada um faz uma oração, bota ali o áudio orando, pelo menos uma vez no dia, não precisa o dia todo. Mas assim, a hora que lembrar, faz um clamor, levanta o clamor, coloca o áudio, né? O vídeo não, o áudio ali orando pelas pessoas. E é isso. Muito obrigada a todos que estão aqui. E o apóstolo Edson, novamente, dá a bênção final, por gentileza. Amém. Glórias a Deus. Estenda as tuas mãos. Amém. Que o amor de Deus, assim seja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo assim e seja. A comunhão com o Espírito Santo seja assim com todos, seja. Desde agora, para todos sempre. Amém. Podem Deus ligar os abençoe. microfones. Obrigada, apóstolo. Estaremos Amém. intercedendo pela vida do Senhor, Paz do Senhor, pela tua família. Nós estaremos intercedendo. E segunda-feira nós estaremos aqui outra vez para comer do pão. Amém. Foi Obrigada, bom domingo a todos. Continuando grandemente em nome de Jesus. Amém. Tchau, Tinha. gente. Deus Bom nos domingo para abençoe. todos vocês. Um ótimo fim de semana. Ó, o coração. Eu não sei fazer esse coração. Quem mais? Pastor Amém. Érico. Amém. Pastor Deus Érico abençoe. Séries. Ótimo final e início de semana a todos. Amém, pastor. Amém. Amém, apóstolo. Manda Amém. Elisete, se quiser participar do grupo, é só falar, viu? Mandar o telefone. Paz, Deus A abençoe. senhora está no grupo lá do jejum? Andresa. Ok, eu também estou lá. Se quiser, me adiciona, que eu te adiciono no grupo. Tá bom, Deus abençoa. Amém, minha amada. Pastor Eric, todo mundo, um abraço. Cláudia, pastora Séries, Brisa Paula. Pai, pastor Eric. Tchau a tutti, um Tema bacione. aí para trazer a palavra, pastor Eric, novamente. Deus seja louvado. Amém. Liz, estaremos juntas hoje na aula. Amém, glória a Deus. Pastora Séries, amada, sorria que Jesus é bom. Amém. Glória a Deus. Linda irmã, a pastora Séries. Pastora Séries tem os olhos claros. Claro. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente. Que oração maravilhosa ela fez. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Roxane. Eu tô aqui. Deus abençoe. Paz, pastora Célia, pastora Rita, pastora Lídia. Paz, minhas lindas. Paz. Deus querida. abençoe. Ó, gente. Arrivederci. Arrivederci.